Torre de Belém, Lisboa, Portugal, junho de 2021. É este o cenário que escolhemos para representar a nossa videoaula de hoje, que vai falar de uma suposta neutralidade da ciência. A metáfora que utilizaremos de forma crítica para representar esse modelo de ciência supostamente neutra é a de uma torre de marfim. E, para fins imagéticos, utilizaremos a Torre de Belém como esse cenário que compõe uma ciência que distancia-se, descola-se da demanda e das maiores necessidades da população. Quem mora nessa Torre de Marfim? Antes de ser utilizado, apropriado como metáfora na ciência, a Torre de Marfim já era utilizada na antiguidade, nos relatos bíblicos do Antigo Testamento, no Cântico dos Cânticos. Já fazia menção à Torre de Marfim como um lugar de extrema pureza. No século XVI, essa ideia de Torre de Marfim vai ser apropriada no epíteto de Maria e inserido na ladainha de Nossa Senhora, ainda replicada nos dias atuais, chamando a Mãe de Jesus de Torre de Marfim, esse lugar purificado de onde vem o Salvador. No século XIX, essa expressão vai ser apropriada no universo científico e não vai perder muito de sua essência original. Na metáfora construída pela ciência, nós vamos pensar num lugar imaginário, uma torre onde esse cientista vai se posicionar, purificado dos afetos a partir de uma ideia de uma ciência asséptica, in vitro, que volta as costas para o contexto social e ambiental, como se isso fosse possível. O cientista, tido como aquele sujeito de mente ilustrada e iluminada, com inteligência acima da média, na verdade era um sujeito que, no discurso de uma suposta neutralidade da ciência, estaria completamente a serviço dos ideais puramente científicos, de uma linguagem puramente matemática, de difícil acesso pelos não iniciados. Eu poderia elencar aqui pelo menos 5 movimentos que vão emergir desse modo de pensar uma ciência in vitro, que volta as costas para a sociedade. A primeira delas é a fragmentação do conhecimento. Vejamos bem, quando as chamadas ciências modernas vão emergir lá no século XVII, elas vão ser pensadas a partir da fragmentação do saber em áreas, nas grandes áreas do conhecimento. Essa fragmentação do saber vai fazer com que haja um ordenamento na construção do discurso científico. Mas, no século XIX, o que era apenas fragmentação vai se transformar em oposição entre as várias áreas de construção de conhecimento. Um conhecimento incomunicante vai surgir a partir daí. O segundo fruto de morte é a existência do superespecialista. E o que seria um superespecialista? É um especialista com superpoderes? Radicalmente o contrário. O hiperespecialista, ou superespecialista, é aquele sujeito que sabe muito sobre apenas uma parte da dinâmica gigantesca que é a construção de conhecimento, mas torna-se incapaz de se comunicar com a totalidade dos fenômenos que estão sempre vivos e em constante movimento. O terceiro fruto é o que chamamos de arrogância intelectual, que se traduz na indiferença com relação às outras tantas formas de construir conhecimento que existem para além da ciência. A arrogância intelectual, por exemplo, joga na lata do lixo do saber toda e qualquer forma de visualizar os fenômenos que não estejam dentro da dimensão técnica, racional e lógica proposta pela ciência. Se o discurso for mítico, mágico ou religioso, por exemplo, ou for oriundo dos saberes da tradição, dos saberes ancestrais, nada disso tem validade para esse tipo de pensamento. O quarto fruto, temos que ter muita atenção, é a codificação do conteúdo do saber científico. Um saber que não se comunica, que não fala a língua das pessoas, não fará sentido em tempo nenhum da existência. E esse quarto fruto
é o que tem nos trazido mais preocupações agora no século XXI, com a eclosão desta pandemia de Covid-19. O discurso de negacionismo, o discurso que é anticientífico, tem ganho muito mais força do que o discurso da ciência, porque geralmente o discurso negacionista vem apresentado por meio de uma linguagem muito próxima da dinâmica do cotidiano, uma linguagem muito mais popular. As pessoas se identificam muito mais e vão acreditando e partilhando em suas diversas redes sociais como se fossem verdades. Enquanto isso, o discurso científico fica ali, muito longe, muito distante de todos nós. O quinto e último fruto, muito perigoso, é aquilo que chamamos de vigilância cognitiva. E a vigilância cognitiva vai se traduzir em formatos de pensamento, um deles muito conhecido, chamado positivismo. Todos esses frutos, esses movimentos, só têm uma coisa em comum. Eles empurram o cientista de volta para a Torre de Marfim.